Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá sofrendo, louve. Precisando, louve. Tá chorando, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Os irmãos já ficaram de pés para fazer a leitura, né? Quem quiser, né? Essa é a leitura do texto que nós estamos meditando. E vamos continuar debruçados no livro, no texto e o contexto de João capítulo 3. Obrigado, pastor. João capítulo de número 3, versículo de número 24, o 27 e o 30. João capítulo 3, 27 e 30, que eu vou passar a ler. A todos os irmãos que estão nos acompanhando, vão nos acompanhar em algum horário da sua disponibilidade. Deus vos abençoe. A igreja quer saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado pela audiência dos irmãos que têm nos acompanhado. E João respondeu e disse: homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. 30, vamos ler tudo juntos? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém? Tome assento, meus amados. Glória a Deus. Vamos para uma segunda reflexão sobre o texto que acabamos de ler. Estamos refletindo sobre a linda, famosa frase dita: que ele cresça e que eu diminua. Essa frase, ela é expressada, verbalizada por todos nós. É uma forma que
justificamos a nossa compreensão para tudo o que está acontecendo na vida de alguém. Quando o sucesso, quando uma fase boa estaciona, se estabelece na vida do nosso próximo, é uma forma que temos para manifestar que não estamos, aquilo não está nos fazendo mal. É uma forma que temos de representar o nosso sentimento para dizer que não estamos nos sentindo inferior em relação ao que está acontecendo de forma positiva na vida de alguém. Usamos então essa famosa expressão de João em resposta para os seus discípulos, que ele cresça e que eu diminua. Porém, não estou dizendo que quem fala não está dizendo a verdade, não é isso que eu estou querendo aqui provar, não é isto. Mas em que contexto? Será que conhecemos realmente o contexto aonde João se expressa dessa forma? E se conhecemos o contexto, o que faz João se expressar desta forma? Né? E uma outra grande pergunta: qual foi a intenção também de João quando ele diz, em resposta para algumas informações dos seus próprios discípulos acerca do que estava acontecendo através de Jesus, do que estava ocorrendo no ministério tão recente de Jesus, um fenômeno, algo maior do que havia acontecido no ministério de João? Em resposta disso, qual foi a intenção de João ao dizer que ele cresça e que eu diminua? Então eu quero me ocupar com os irmãos nesse contexto desta famosa e repetida vezes expressão, como já dito, para já diretamente informar para os irmãos que quando João se expressa desta maneira, João ele tem consciência de algo. E a consciência que João tem é que o que aconteceu e o que o levou a ser questionado, o que leva João, no cenário onde as coisas estão acontecendo, como um concorrente forte de Jesus e de Jesus dele, é fundamentado nessa expressão, que ele cresça. Eu não sou um concorrente dele, e nem ele é meu. Pelo contrário, ele é resultado do meu trabalho. Ele é resultado de uma missão que me foi confiado. E quando ele diz que ele cresça e que eu diminua, ele parte de um conceito que o próprio texto registra. 3:27 de João. Você está com sua Bíblia? Entenda o que ele diz. Antes de dizer que ele cresça e o que ele diminua, e o que é que ele quer dizer com isto? E João respondeu aos discípulos que estavam ali indagando e informando o que estava acontecendo através de Jesus: homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Homem aqui não é no sentido de um sexo específico, é a representação da existência humana enquanto este homem estiver na terra. Ele não pode receber coisa alguma. Entende essa expressão? Não tem como mensurar, não tem como descrever. Ele está dizendo tudo que o homem é, tudo que o homem recebe,
E se ele faz alguma coisa é porque foi lhe dado capacidade para fazer. Tudo que o homem faz não é dele próprio, não é só uma capacidade mental, um talento próprio, não. Esta capacidade veio do céu, por isso você faz. Tudo que o homem tem não é somente resultado de um trabalho, não é resultado apenas do seu esforço, não é resultado apenas da sua renúncia de outras mordomias, que enquanto um dormia, este tem tudo hoje, porque enquanto o outro dormia, ele estava acordado, enquanto o outro brincava, ele lia, enquanto o outro não se concentrava, este era concentrado. Por isto, ele é diferenciado no que faz. Tudo isso tem o seu valor? Tem, não é isso que eu estou... não estou questionando o resultado benéfico, positivo, aproveitoso de tudo que fazemos, vem sim de uma dedicação, vem sim de uma concentração. Um bom profissional não é bom só porque ele estudou. É uma questão de aplicação, aprimoramento contínuo, atualização contínua. Quem foi bom e não se atualiza tem um melhor do que ele, ou seja, ele vai ficar para trás. A palavra, o hino que você canta, você não inicia cantando, chamando atenção. Você erra o tempo ali, você desafina aqui, você esquece ali, mas vai se aprimorando e vai se aprimorando, né? O departamento de louvor está fazendo um trabalho desta natureza, né? Ajudando, auxiliando, preparando, ensinando técnica da música. Isso tudo faz parte de quem quer melhorar, principalmente de quem quer prestar um serviço de excelência para Deus. Quantos entenderam a palavra? Um serviço de excelência, enquanto você canta, enquanto você prega, enquanto você ora, enquanto você está fazendo alguma coisa lá no trabalho, não está com excelência para Deus, é resultado de um aprimoramento, de uma aplicação, sim. Porém, o homem não pode usurpar a glória e a autoridade absoluta de Deus. Jesus disse para Pilatos, ele diz, eu posso te manter preso, eu posso te soltar, ou seja, eu tenho autoridade. Ele disse, nenhuma autoridade você teria se do alto meu pai não tivesse te dado. Esta é uma consciência que João tem. Esta é a consciência que nós devemos ter. Esta é a consciência que deveria manter tudo o que fazemos e tudo o que vamos fazer. Quem fez ter a consciência que se fez e tudo termina de forma aplausível. Primeiro, a glória seja a Deus, porque veio dele a capacidade. Quem vai fazer deve sim ter muitas preocupações, mas acima de tudo entender que Deus não chama capacitado, Deus chama pessoas para capacitar. Porque os capacitados, eles negam a glória de Deus. Aqueles que se acham capacitados, pronto, eles anulam, eles querem concorrer com algo que não tem como concorrer. Amém, meus amados? Então, o que é que João diz? Qual foi a intenção? O que João quer dizer para o discípulo quando diz: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu? Primeiro, o que João está reconhecendo aqui? Meus discípulos já terminaram
Tem mais alguma coisa a dizer? Eu quero dizer algo para vocês. Eu não tenho por que me frustrar. Porque eu sou aquele que abre o caminho. Mas Ele é antes de mim. Ele é antes de mim. Este é aquele que eu vos preguei após mim. Após mim. Ele vem após mim. É contraditório, é um trocadilho, né? Complicado para a mente humana entender. Dizer para a mente humana, ele vem após mim. Mas eu quero que vocês saibam. Então o discípulo diz, se ele vem depois de ti, então tu é maior do que ele. Quando eles vão dizer isso, João diz, ele vem após mim, mas é antes de mim. É bem complicada a situação, né? Ele existe. Ele não passou a existir, ele existe. Ele é antes de mim e vem após mim. Eu batizo com água para arrependimento, mas Ele é poderoso. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Disso João está dizendo o quê? Se Ele é antes de mim, quando João diz Ele é antes de mim, João está dizendo, eu estou aqui porque Ele me gerou. Eu desenvolvi esta missão porque Ele me confiou. Para os irmãos que já conhecem o texto e não sermos tão cansativo, João não é um filho de uma relação normal. João é filho de um relacionamento improvável para a procriação. João é filho de um sacerdote chamado Zacarias de idade, e para potencializar a idade de Zacarias, a sua mulher Isabel também é estéril. Então, impossível. Algo que João não era para ter nascido. João é filho, é semente do milagre. Enquanto Zacarias está dentro do templo, foi sorteado, não quero entrar nesse detalhe, mas ele está ministrando, Gabriel se apresenta para Zacarias. E diz, Zacarias, irmãos, isso não é predestinação. Diz Zacarias, Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu a sua oração e terás um filho. Não sei o que Zacarias orou. Eu não sei qual foi o caráter, a postura, o que Zacarias apresentou. E eu não vou ficar aqui contando história que a Bíblia não registrou. Mas o próprio Gabriel diz, Deus ouviu a sua oração e você terá um filho. Agora, a vontade dele é que você chame ele de João. Aí Zacarias diz, isto é impossível, porque eu sou de idade e a minha mulher é estéril. Gabriel diz, eu assisto diante de Deus, e o que eu acabei de lhe transmitir foi algo decidido nos céus. Porém, como tu não creste, e eu não censuro Zacarias, porque João é fruto de um milagre. João é resultado do improvável. João é o desengano da ciência. João é a negativa de qualquer especialista da época. E agora então, a Bíblia diz que o anjo diz, tu ficarás mudo até que ele venha nascer. Tudo isso para dizer que quando João diz que ele cresça e eu diminua, João está dizendo, eu sou fruto de um milagre. Se vocês querem fazer uma comparação do que ele está fazendo, eu quero que você saiba que o primeiro milagre que ele fez foi na minha existência.
Ele não é o Cristo porque está operando agora, curando agora, abrindo o olho de cego, não. Ele é o Cristo. Olhem para mim, eu sou fruto do agir dele. Eu sou resultado de um milagre. Então que ele cresça. Quantos entenderam isto? Fica muito raso a colocação de um reconhecimento de João do que está acontecendo pós ele. Por isso que ele diz, ele vem após mim, porém ele é antes de mim. Ou seja, ele é o autor do meu milagre. Eu sou filho de um milagre. Aleluia! Uma outra coisa é que quando João diz que ele cresça e o que eu diminua, João está dizendo, vocês acham que todo esse cenário, vocês entenderam que eu sou o responsável por toda esta mobilização desta multidão atrás dele? Vocês acham que todo mundo está correndo atrás dele simplesmente porque eu gritava no deserto? João diz assim, eu sou a voz. Já era uma profecia da antiga aliança. A voz do que clama no deserto. Endireitai, preparai o caminho do Senhor. E o que significa a voz do que clama no deserto? Primeiro, clamar é gritar. E voz, na cultura judaica, é aquele precursor, é aquele que vem anunciando a chegada do rei. A voz é aquilo que Amã, alguém colocou, o rei colocou a Amã num ginete, num cavalo real, e alguém pegou as cordas, a rédea, que falam, do cavalo, e entrando na cidade, no meio da avenida e anunciando. Assim o rei faz com o homem que alegra o seu coração. A voz está anunciando que aquele que está no cavalo é alguém que deve e merece atenção, respeito, ser venerado. É isto que a voz. Ele está dizendo, eu sou apenas a voz. Eu fui simplesmente aquele que anunciou a chegada dele. Mas o centro das atenções não era para a voz. Quantos estão entendendo? De primeira instância era prestar atenção no que a voz estava publicando. Porque a voz direcionava a concentração e o olhar para aquilo que anunciava. Então lá no deserto, João gritava, arrependei-vos e sejam batizados. E saibam vocês que eu não sou o Cristo. Eu sou apenas a voz do que clama no deserto. Mas após mim, esse que eu estou anunciando, ele é poderoso. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na sua mão tem a ferramenta certa para tirar, glória a Deus, tirar as cinzas. Ele tem a ferramenta na sua mão, tem o machado para cortar na raiz. Ele sim é o que vocês devem temer. Esse que eu estou vos anunciando é o Cristo. Então quando João diz que ele cresça, que eu diminua, João está dizendo, os discípulos estão focados
Os discípulos querem colocar no coração de João o vírus da exaltação, o vírus da presunção. Poxa, como pode? Tu ficou durante tanto tempo no deserto, e no deserto a multidão começou. A Bíblia diz em Mateus capítulo 3, que a multidão, Jerusalém e toda a Judéia iam acompanhando, monitorando, rastreando o som da voz, e a multidão em grande escala ficava diante de João, e João diz: arrependei-vos, vocês precisam ser batizados. E aqueles que ouviam João diziam: João, me batiza. E João batizava, e João batizava. João era o centro das atenções, mas a cada um que ele batizava, a cada pessoa que chegava dizendo: João, quem é este que você está anunciando? E ele dizia: vocês verão, ele já está entre nós. Lá um dia João estava lá no Rio Jordão batizando. Aí Jesus, no meio da multidão, não se identificou, entrando por detrás. Quando ele pisou a uma distância que João pôde perceber, João disse: eis aí aquele que eu vos anunciei no deserto. Eis aí aquele que eu disse para vocês que eu não sou digno de tirar a sandália dos teus pés. Eis aí aquele que vem não para cobrir o pecado, mas para tirar o pecado do mundo. Por que ele diz: eu cresça e que eu diminua? João está falando, meus irmãos, que tudo isso não foi mérito dele. João está dizendo que todo esse sacrifício, João está dizendo que toda esta multidão que ele preparou e que agora começaram a seguir a Jesus em volume maior, foi fruto da capacidade do Espírito. Só quem entendeu, levante a mão, se é sincero. E quando isto começa, claro que João não lembra. João, ele era ainda, posso dizer assim, um embrião. João estava existindo na vida intrauterina. Quando Maria decide ir até as montanhas onde morava Zacarias e Isabel. Quando Maria se aproxima, João, ele se agita no ventre de Isabel. Isabel está com 6 meses de gravidez. Maria está com aproximadamente 1 semana. É um ovo ainda. É um ovinho. Mas o que estava ali era a semente do Deus vivo. E quando a saudação de Maria chega aos ouvidos de Isabel, João se agita. João pula no ventre. E aí Isabel diz: quem és tu? Que saudação é esta? Ao mesmo tempo que ela pergunta, ela não espera Maria responder. E ela responde e diz: tu és a mãe do meu Senhor. Tu és a mãe do meu Senhor. Porque o meu filho se agita, e diz a Bíblia que Isabel foi cheia do Espírito Santo naquela hora. João já recebeu a virtude do Espírito Santo no seu ventre. Aleluia! Não era Natan que está no teu colo, não. Aleluia! Não é Júlia, não é Samuel, não. Já no ventre ele foi cheio do Espírito Santo, ou seja, ele foi capacitado pelo Espírito
A voz de João não era a voz de um pregador imitador. A voz de João não era de um homem que abria a boca para copiar o timbre de voz de alguém. A voz de João era diferenciada. Todos podiam falar: arrependei-vos, arrependei-vos. Sem a unção do Espírito Santo é só uma expressão, mas arrependei-vos numa expressão cheia do Espírito Santo, com certeza não é só uma expressão, é um impacto que os ouvidos recebem quando um homem ou uma mulher fala cheia do Espírito Santo. Que ele cresça. Ah, vocês foram traídos pela minha voz? Ah, vocês estão achando que foi meu timbre de voz que atraiu vocês? Vocês não sabem de nada. Mamãe me falou que este que está aí, que vocês estão achando que ele veio para apagar a minha história, vocês estão enganados. Ele é antes de mim. Foi ele que me gerou. Foi ele que me encheu do Espírito no ventre. Arabashura Kandaramai. Aleluia. Que ele cresça e eu diminua. Por que eu tomei o tempo dos irmãos falando que João reconhece que ele é resultado de Cristo e não Cristo o resultado dele? João é resultado de uma ação divina e não uma ação divina resultado de João. Para a mente humana, Jesus estava sendo oportunista. Para a mente humana, Jesus estava apagando a história de João. João diz: nascido de mulher. Jesus diz: nascido de mulher. Não há um homem e não haverá um homem como João Batista. Assim que ele soube da morte de João, diz a Bíblia que Jesus, na sua estrutura humana, meu pastor, entrou em crise existencial. Assim que ele soube, não só da morte, mas da forma como foi decapitado. Assim que ele soube, o enredo da morte de João envolveu vaidade, envolveu exaltação, envolveu vingança, simplesmente porque ele falou a verdade, dizendo para Herodes: não é lícito você possuir a sua cunhada, isto é incesto, isso é pecado, você não pode, você é rei, mas você está errado, rapaz. A voz de João, ele não foi só um batizador, João foi um aferidor. Alguém para dizer arrependei-vos, ele está dizendo: você pode dizer que são descendentes de Abraão, vocês podem dizer que são semente de Abraão, mas se vocês não se arrepender, saibam que o machado já está na mão dele, está mirado pela raiz. Arrependei-vos. Mas ele não diz só para os camponeses, ele não diz somente para os galileus, ele chega diante de Herodes, o imperador, e diz: arrependei-vos, porque este pecado não pode ser aceito diante de Deus. Ele é antes de mim. Herodias, vaidosa, a mãe, aniversário de Herodes, pede-me e eu darei a metade do reino. Jamais Herodes pensou que essa patricinha iria chegar ao extremo de dizer: eu não quero o teu reino. Tu tem um homem aí que vale mais do que o teu reino. Diga para o teu irmão: olha o valor de um homem de Deus. Esses caras dos nossos dias, esses babaca,
esses pregadores, michuruca, desculpe, já falei, esqueço que está filmando. Se trocam por dinheiro, se vendem por dinheiro. Pregam pelo cofre, pregam pelo cachê. Mas João pregava um evangelho cristocêntrico. Pagou um preço, porque a patricinha disse: não preciso a metade do teu reino, eu quero a cabeça dele numa bandeja. O imperador pensou e disse: então, minha palavra foi dada, vá lá, tira a cabeça dele. Que morte estranha, né? Que morte estranha. Quando Jesus soube disso, ele largou o que estava fazendo e ele se retirou. Se retira, ele entra em crise. Ele reconhece o valor do seu precursor. Andaramaia. Ele está dizendo: este homem é digno de uma atenção. E quando Jesus chega no lugar que ele entende poder ficar um pouco só, olha o que João causou para ele. Tinha uma multidão esperando ele. A multidão ficava em lugares marcados. Está entendendo quando o cara é muito famoso? Bom, a primeira mensagem dele vai ser aqui no Rio Jordão. Eu vou esperar ele desse lado aqui. Quando ele chega no lugar que ele pensa ficar só, tem uma multidão esperando. Ele não está bem, mas ele ministra sobre a multidão, porque ele está dizendo: eu preciso honrar aquele que abriu o caminho. Eu preciso valorizar o trabalho daquele que pregou, gritou no deserto. Ele falou do meu nome, ele pregou a minha chegada. Minha mente, minha alma está ferida por saber da forma como ele foi morto, mas também o que está diante de mim. Ele está morto, mas o fruto do seu trabalho está me esperando. E Jesus começa a pregar para a multidão. Jesus começa a curar. A lágrima cai. Na mente dele tem uma imagem. Aleluia. As pessoas com a cabeça de João na bandeja. E aquela moça. E o baile. E todo mundo tinha tanta coisa para diversão. Se divertindo com a cabeça de João. Aquilo está na mente dele. Mas ele se supera, aleluia. Ele faz uso da resignação. Apesar do impacto, ele não pode perder a forma. Ele é o Cristo manado. Ele é o ele precisa dizer àquela multidão que a salvação que João pregou estava diante dele. Diga para o teu irmão: antes de tomar a decisão, lembre quem veio antes de você. Eu estou aqui porque alguém preparou. Nós estamos aqui porque alguém fez o caminho. Tudo isso para dizer o que para os irmãos? Agora diga para o teu irmão: Deus te dá, Deus faz você ser, para que você possa compartilhar. O que tem a ver isso comigo? Tem a ver com você? Tem muito. Tem muito. Sabe por que João se torna o maior homem nascido de mulher? Irmãos, depois, quando chega em Malaquias, de Malaquias a Mateus, há um silêncio. Deus não se comunica mais com os homens. 400 anos. As Bíblias legítimas, elas vinham com algumas páginas em branco. As novas traduções, os teólogos liberais, aqueles que querem interpretar o que Deus disse,
são tão medíocres que deveria manter essas folhinhas brancas na Bíblia que não ficou para você escrever. Ficou para você entender que ali tem uma mensagem. Deus está em silêncio, mas está no comando. Deus está em silêncio, mas Ele está agindo. Deus está em silêncio, mas o que Ele falou está mantido. E depois de 400 anos, Gabriel se pronuncia, e aí nasce esse homem chamado João. João foi escolhido para uma missão, porque João, ele é um homem que tem essa virtude, que ele cresça e que eu diminua. João tem esta virtude, olha o que está escrito em João, capítulo de número 15, por favor, está escrito assim, aleluia: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus discípulos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos. Estou lendo 15 e 15. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigo. Presta atenção nisso, amado. Porque tudo quanto ouvi, diga, porque tudo quanto ouvi. Diga de novo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Olha para cá. Tudo que eu recebi do meu Pai, eu compartilhei com vocês. Tudo. Hein, Pedro? Você acha que tem alguma coisa que eu não compartilhei com você, Pedro? Tudo. Não houve segredo. Eu não fui egoísta com você, Pedro. Pedro, eu não fui guiado pelo sentimento do tudo é meu e eu sou o tudo. Quantos entenderam essa expressão? Saiba, irmãos, que quando você abrir a boca para dizer que ele cresça, eu que diminua, analise se você realmente é uma pessoa de compartilhamento. Essa palavra está na moda. Nas redes sociais a gente compartilha o que presta e numa escala menor, e o que não presta a gente compartilha em escala excessiva. Não compartilhamos um culto, não compartilhamos um documento, não compartilhamos, mas tudo que é desgraça, tudo o que é podre, tudo o que não deveria e que só serve como um canal para o diabo fazer mais estrago para aquele que você envia esse compartilhamento, nós compartilhamos. Ou alguém compartilha com você, e pior do que compartilhar com você é você continuar compartilhando. Deveria parar em você. Mas esse compartilhamento é compartilhamento de valor. João diz: eu fui cheio do Espírito Santo no meu ventre. E eu não fui cheio apenas para desfrutar desse poder só para mim. Eu sou fruto de um milagre. Como que agora eu fico apenas o milagre em volta de mim? Eu preciso compartilhar milagre. Eu preciso dizer que tem um que é mais poderoso do que eu. Vocês precisam saber que aquele que eu estou falando é antes de mim. Quantos estão entendendo isso? Sabe qual é o grande problema dos nossos dias? É porque falamos que ele cresça e que eu diminua, mas na verdade somos avarentos, somos mesquinhos, somos miseráveis, propriamente falando, somos detentores daquilo que não é nosso. O homem, coisa nenhuma tem, se não vier do alto. O que você
tem, foi Deus que te deu. O que você é hoje, foi Deus que te colocou nesta posição. O que você ganha, olha eu aqui, você acha que se do alto não viesse, eu estaria aqui? Você acha que se eu não recebesse esse dom do alto, a minha capacidade, hoje eu tenho uma faculdade, mas você acha, eu prego desde os meus 10 anos, eu não sou reconhecido porque tenho uma faculdade, eu tenho professores, eu tenho um capitão em São Vicente que ele diz, as suas mensagens tocam profundamente no meu coração. Algumas pessoas dizem, como eu gostaria de lhe ouvir pregar de novo. Eu era um homem que falava errado, eu falava desvejo, pregando e dizendo, abra o teu coração, Deus quer cumprir o seu desvejo. Até que uma irmã disse, pelo amor de Deus, não é desvejo, João Batista, é desejo. Eu falei, obrigado, minha irmã, mas mesmo assim, eu continuei compartilhando, eu continuei dizendo, Jesus é bom, Jesus exalta, Jesus cura, Jesus salva. De vez em quando acontece algo na minha vida e na sua vida, você é o fruto de um milagre, você sofreu e hoje você transforma esse passado em um processo de contenção. Eu sofri, por isso eu sei o que é sofrer, por isso mesmo que você deveria compartilhar. Você teve uma infância sofrida, isso não lhe dá direito de você ser traumatizado, revoltado. Você já chorou muito, já apanhou, já sofreu, já perdeu. Hoje você tem. Isto é um grande motivo para você dizer para todos que estão diante de você, eu venci, porque aquele que é antes de mim fez um milagre na minha vida. Aquele que é antes de mim tem me dado capacidade. Aquele que é antes de mim me trouxe até aqui. Diga para o teu irmão, enquanto você continuar egoísta, você não terá mais nada. Deus não te dá para você se tornar detentora possessiva. Crentes possessivos, dominadores, não compartilhem o seu carro, não compartilhem suas casas, não compartilhem nada. Se Deus me tocar, eu faço. Se Deus te tocar, você quer mais o quê? Alguém diante de você dizendo que tem um problema e você pode resolver. Você quer que Deus toque? Você diga para o teu irmão, para de ser miserável, rapaz. Deus te deu para você compartilhar. Deus te deu para você dividir. Deus te deu para que através de você e por você uma grande obra seja feita. A Bíblia diz, Lucas capítulo 5, que Jesus, depois de pregar, disse para Pedro, Pedro, me arruma o teu barco. Depois que ele pregou, ele disse, Pedro, volta para o mar. Aí Pedro diz assim, olha, a noite inteira a gente pescou e nada apanhamos. Jesus disse, volta. Bom, segundo a tua palavra, eu voltarei. Quando Pedro chega no mesmo local onde passou a noite inteira, quando Pedro chega no mesmo local onde ele foi para pescar aquele tipo de peixe que só pegava de noite, já era dia, Pedro sente a rede balançar. O senhor é pescador, acho que deve dar um tranco forte. Pedro sente, corre João, corre Pedro, corre Tiago. E de repente eles percebem que a quantidade de peixe é muito para o tamanho do barco. Mas diz a palavra de Deus que Pedro compartilha.
A Bíblia diz que Pedro começa a dar sinal, código do pescador. E outros pescadores que estavam ao redor disseram: não é sinal, não é código de alguém que está morrendo, é código de alguém que quer compartilhar. Pegou alguma coisa, Antônio? Não peguei nada. Pegou alguma coisa, José? Não peguei nada. Mas tem um sinal lá, alguém pegou. Vai todo mundo. Joga peixe aqui, joga peixe ali, joga peixe aqui. E Jesus da praia dizendo: Pedro, enquanto todos os barcos não ficam cheios, os peixes vão continuar batendo na rede. E foi algo tão glorioso que diz a Bíblia que todos os barcos vazios se encheram. E todos os barcos por pouco não afundam. Enquanto você não entender, estou falando no sentido espiritual, Deus te ungiu, Deus te capacitou, Deus te deu algo, Deus fez algo por você. Agora, o que você está fazendo com o que Deus te deu, com aquilo que Deus fez na sua vida? Ah, pastor, é um direito meu que ele cresça e o que eu diminua. Por quê? Porque homem não teria coisa alguma se do alto não viesse. Que ele cresça e eu diminua. Diz para o teu irmão: abre espaço na tua vida, mulher. Abre espaço na tua vida, homem. Abre espaço na tua vida. Deus te chama para algo grandioso. Deus te chama para algo glorioso. Deus já fez, não vai fazer. Deus já fez. Deus não está pensando se vai te abençoar ou não. Ele já te abençoou. Deus não está analisando se você merece ou não. Deus está dizendo: ele não é digno, mas eu sou digno e eu represento ele, Pai. Abençoa ele, abençoa ele, abençoa ela. E Deus está dizendo: assim que eu encher o teu barco, assim que eu te fizer ser o que você não é, compartilhe espaço, compartilhe recurso, compartilhe espaço. Eu sinto de Deus em falar isso. Levanta sua mão no nome de Jesus. Diga comigo, por favor. Diga: Deus, dai-me virtude para eu repartir espaço. Aleluia. Você não é o centro das atenções. Você não é a única Coca-Cola do deserto. Você faz parte de um plano que Deus estabeleceu na sua vida. Você é apenas o canal, você é apenas o transmissor, mas a fonte da energia vem do alto. Você brilha, mas a fonte da energia vem do alto. Você pode ter muito, mas a fonte inesgotável vem do alto. Você se torna, mas é de lá. A origem vem de lá, vem dele. Eu encerro então. É fácil falar que ele cresça e que eu diminua? É fácil? Que ele cresça e eu diminua, mas tudo é seu. Eu estou falando aqui, irmãos, dentro de princípios morais, amém? Não estou mandando você compartilhar seu marido nem sua esposa, não é disso que eu estou falando. Princípios morais, respeitando os princípios de Deus. Mas quando você se torna a dominadora do espaço, o seu espaço se tornará um deserto. Quando você se torna administradora, detentora dos seus recursos, você só terá para a sua sobrevivência. Enquanto você
for a autora, o autor do projeto, seu projeto não vai passar da esquina. Mas quando você disser diante dos céus e a terra, quem é o autor do seu projeto? E quando você dizer para esse autor, coloca o teu nome aqui, assine para mim. E ele vai dizer, por que que você quer que eu assine? Porque quando me perguntarem o porquê do meu sucesso, eu quero responder para todos que tudo que vem acontecendo e acontecendo foi me dado. Quantos quer glorificar a Deus? Quantos aqui? Quantos prometem não se sentir mal? Quantos prometem aqui não sair dizendo, então eu sou impotente? Não, você não é impotente. Você é alguém de valor. Mas foi Ele que te deu. E Ele vai te dar mais. E Ele dá, não dá por medida. Quando Ele dá, a Bíblia diz, dai e eu vos darei. Compartilhe e eu vos darei. Faça a partilha e eu vos darei. Bênção recalcada, sacudida, transbordante, e a primeira que seria de boa medida vai entrar no seu celeiro. Fique de pé. Que Ele cresça e eu diminua. Quando a gente se apossa da glória, o nosso sentimento fica ferido. Perceba, meus irmãos, que tem pessoas que dizem assim, enquanto Ele estiver lá, eu não vou. Enquanto ela estiver lá, eu não piso lá. Que Ele cresça e eu diminua, porque eu não sou dono de nada, eu não sou detentor de direitos autorais. De graça recebeste, de graça deve ser entregue. Deus e Pai, existe um tempo, e na mudança do tempo, sempre alguém precisa ter esse sentimento. Na mudança do tempo, que nós tenhamos esse sentimento de João, que ele cresça. Em outras palavras, a minha missão está encerrada. A parte que me coube foi realizada. Aquilo que me foi confiado foi feito com excelência. E tudo foi feito porque do alto eu recebi. Senhor, nós continuamos. João partiu. O Senhor concluiu a grande obra no Calvário. Agora, a sua igreja está ocupando a missão. E o que nós pedimos agora é que do alto seja nos dado algo que nos falta nesta noite. Seja entregue aqui agora algo que vem do alto. E não queremos isso, Senhor, para nos tornarmos
detentores, dominadores, possuidores, vaidosos, presunçosos. O Senhor não vai colocar você numa posição onde outras pessoas não terão espaço. O Senhor não vai confiar você em uma posição de confiança enquanto a missão de alguém não seja reconhecido. O Senhor não te dará porção maior, não a necessária, a porção maior, enquanto o seu coração não for um coração liberal. O Senhor não aumentará a sua herança espiritual enquanto você não ampliar o espaço, preparar o lugar para que outras pessoas, por intermédio de você, Deus precisa de você. Deus precisa que você seja o canal. Deus quer que você seja a voz. Deus quer que você seja o transmissor. Deus quer que você seja aquele que vai abrir o caminho. Porque hoje ainda existe uma missão a ser feita. Receba agora em nome de Jesus. Abra suas duas mãos na posição de receber. Receba. E diga no seu coração: Deus, eu não quero só para mim. Aleluia. Diga no seu coração: Deus, eu não quero só para mim. Aleluia. Eu quero ser um representante, eu quero ser um distribuidor de bênção. Que o teu nome, que a tua glória seja reconhecida, que tu seja exaltado através da minha vida, que tu seja exaltado através da minha empresa, que tu seja exaltado por intermédio da minha formação acadêmica, que tu seja exaltado através das minhas condições, que tu seja exaltado. Que as pessoas vejam em mim e por mim que há um Cristo que é maior do que eu, que há um Cristo que está acima daquilo que eu sou, de um Cristo que quer fazer algo maior, e assim, numa escala crescente, todos sejam alcançados pelo plano da salvação. Aleluia. Aleluia. Servo de todos os irmãos, que ele cresça, aleluia, que ele apareça, Deus abençoe. Shalom Adonai. Aleluia.